Dona Lívia Monteiro, como proprietária desta noite, a senhora autoriza que essa mulher continue no salão. Lívia Monteiro chegou ao leilão beneficente Aurora Viva como a esposa discreta de Gustavo Ferraz, um dos empresários mais comentados de São Paulo para a alta sociedade. Ela era apenas uma mulher silenciosa, elegante e facilmente esquecida ao lado de um marido poderoso. Bianca Salgado, antiga paixão de Gustavo, decidiu humilhá-la diante de todos para provar que ainda ocupava o centro da vida dele. Mas naquela noite, cada olhar de desprezo estava prestes a cair sobre uma verdade que ninguém no salão imaginava. Dona Lívia Monteiro, como proprietária desta noite, a senhora autoriza que essa mulher continue no salão. A voz de Henrique Vale cortaria o salão mais tarde como uma lâmina polida. Mas, 10 minutos antes, a mesma mulher que receberia aquela pergunta estava parada perto de uma coluna de mármore, segurando uma taça de água com as duas mãos, enquanto fingia não ouvir os risos baixos atrás de si. O salão principal do Hotel Atlântico Paulista brilhava em dourado suave, com mesas cobertas por toalhas de linho, arranjos de orquídeas brancas e telas de artistas brasileiros posicionadas sob feixes de luz. Era a noite do Aurora Viva, um leilão beneficente organizado para financiar casas temporárias a famílias que haviam perdido tudo em incêndios recentes na periferia de São Paulo. As câmeras buscavam rostos conhecidos, joias, caras, sobrenomes antigos e, entre todos aqueles nomes, Lívia era tratada como se não tivesse nenhum. Gustavo Ferraz, seu marido, conversava a poucos metros com patrocinadores, impecável em um terno escuro, enquanto Bianca Salgado tocava o braço dele com intimidade demais para uma convidada comum. Lívia viu o gesto. Gustavo também viu que ela viu. Mas nenhum dos dois disse nada. Bianca sorriu como quem já havia vencido antes mesmo de começar a disputa. Alta, vestida de vermelho profundo, ela se movia pelo salão como se cada olhar fosse uma confirmação de sua importância. Quando passou por Lívia, fez questão de reduzir o passo e erguer as sobrancelhas com falsa surpresa. Nossa! Lívia, você veio mesmo? Achei que Gustavo tivesse poupado você desse tipo de ambiente, disse ela, com voz doce o suficiente para enganar apenas quem desejasse ser enganado. Lívia manteve a taça firme e respondeu baixo: ambientes não me assustam. Bianca, pessoas vazias fazem menos barulho do que imaginam. O sorriso de Bianca endureceu por um segundo, mas logo voltou mais afiado. Que coragem! Pena que coragem não compra lugar à mesa. Provocou, lançando um olhar para o grupo de mulheres ao lado. Uma delas riu. Outra desviou os olhos, fingindo interesse no catálogo do leilão. Gustavo ouviu. Lívia sabia que ele ouvira, porque seus ombros ficaram rígidos. Ainda assim, ele apenas murmurou para um investidor: perdoe a interrupção. Algumas pessoas confundem elegância com espetáculo. Bianca aproveitou a frase como se fosse proteção. Lívia sentiu a primeira rachadura naquela noite, não no orgulho, mas no peito. A relação de Lívia e Gustavo nunca havia sido feita de grandes declarações. Eles tinham se casado 2 anos antes, em uma cerimônia discreta nos jardins, cercados por famílias que falavam mais de fusões empresariais do que de amor. Para o mundo, ela era a esposa, Tranquila Doceo, do Grupo Ferraz. Uma mulher de origem respeitável, mas sem brilho próprio diante do império do marido. Gustavo nunca a tratara com crueldade dentro de casa, mas havia uma distância meticulosa entre eles, construída por reuniões, viagens, jantares protocolares e silêncios que pareciam educados até se tornarem abandono. Lívia aprendera a não pedir lugar. Aprendera a entrar nos salões sem esperar que ele lhe oferecesse a mão. Naquela noite, porém, havia algo diferente.
O Aurora Viva não era apenas mais um evento beneficente. Era uma promessa antiga, costurada em segredo com o nome de sua mãe, Helena Monteiro, que ensinara a Lívia que caridade sem dignidade era apenas vaidade de gente rica. Por isso, quando viu Bianca tratando aquele salão como um palco para humilhação pessoal, Lívia precisou respirar fundo para não revelar cedo demais o que passara meses construindo longe dos olhos do marido. O primeiro sinal quase escapou quando uma jovem da equipe de recepção se aproximou com uma pasta preta e parou diante de Lívia com respeito excessivo. Senhora Presi. A moça engoliu a palavra no meio. Empalideceu e corrigiu depressa Senhora Lívia. Desculpe. O senhor Henrique pediu para confirmar se a sequência dos lotes continua como aprovado. Antes que Lívia respondesse, Bianca inclinou a cabeça. Interessada. Sequência dos lotes. Desde quando esposa de patrocinador aprova alguma coisa, a funcionária ficou imóvel. Como se tivesse tocado uma vela acesa. Lívia fechou a pasta com delicadeza e disse apenas, desde que alguém precise ler antes de falar. Bianca soltou uma risada curta. Você está se esforçando muito para parecer importante. Cuidado. Querida. Em São Paulo, todo mundo sabe quando uma mulher usa o sobrenome do marido como elevador. Gustavo finalmente se aproximou. A expressão controlada demais. Bianca. Chega. Disse ele. Sem firmeza. Lívia olhou para ele, esperando o resto da frase. Talvez um limite. Talvez uma defesa. Mas Gustavo desviou o olhar para as câmeras próximas e completou. Hoje não é noite para constrangimentos. A palavra caiu entre eles como uma sentença injusta. Constrangimento. Para ele, era a cena, não a ferida. Bianca percebeu a brecha e entrou por ela com prazer. Ao pegar uma taça de espumante da bandeja de um garçom, fingiu tropeçar no tapete persa junto à mesa de exposição. O líquido dourado escorreu pelo vestido claro de Lívia, desenhando uma mancha irregular sobre o tecido. Houve um murmúrio breve no salão. Lívia ficou parada, fria por fora, enquanto a pele sob o tecido molhado ardia de vergonha. Bianca levou a mão à boca com um teatro impecável. Meu Deus! Que desastre! Mas talvez tenha sido melhor assim. Esse vestido parecia delicado demais para alguém tão apagada. Uma senhora de colar de esmeraldas soltou um riso abafado. Outra comentou que aquilo era lamentável. Mas não se moveu. Gustavo segurou o pulso de Bianca. Não com força. Apenas o suficiente para parecer controle. Peça desculpas, disse ele. Bianca levantou os olhos para ele e respondeu. Audaciosa. Por que ela vai chorar? Ou você vai fingir que se importa agora? A frase atingiu Gustavo também. Mas ele continuou preso ao cálculo covarde das aparências. Lívia. Então. Pousou a taça sobre a mesa mais próxima e perguntou a ele, com voz baixa. A minha dignidade vale menos do que uma foto limpa na coluna social. Gustavo abriu a boca. Mas a resposta não veio. Esse silêncio foi pior do que qualquer insulto de Bianca. Porque era íntimo. Conhecido. Antigo. Lívia olhou para o marido e viu não um inimigo, mas um homem treinado para administrar crises sem tocar na própria culpa. Ele se aproximou um passo e murmurou Lívia. Por favor, não faça disso uma cena. Podemos resolver depois. Ela quase sorriu. Não por alegria, mas pela precisão cruel daquela frase. Depois. Tudo na vida deles ficava para depois. Conversas. Dores. Explicações. Escolhas. Bianca cruzou os braços e acrescentou. Alto o bastante para alcançar o grupo ao redor. É isso que uma esposa inteligente faz. Ela entende quando deve ficar quieta. Lívia sentiu os olhares pesarem sobre seus ombros. Por um instante, pensou em revelar tudo ali mesmo. Chamar Henrique.
pedir o microfone. Abrir diante deles o contrato de criação do Aurora Viva. As assinaturas. As atas. O nome de sua mãe na fundação. Mas a lembrança de Helena assegurou. Sua mãe jamais transformaria uma causa em vingança apressada. Lívia ergueu o queixo e disse apenas: ficar quieta não significa aceitar. Às vezes, significa escolher o momento exato. Na lateral do salão, Henrique Vale observava a cena com os dedos fechados em torno do microfone. Era um homem de cabelos grisalhos, postura impecável e olhar atento de quem já vira milionários comprarem aplausos por muito menos do que vergonha. Ele conhecia Lívia não como esposa de Gustavo, mas como a mulher que passara noites revisando cada detalhe do evento, recusando fornecedores caros demais, exigindo transparência nos repasses e escolhendo pessoalmente as histórias das famílias que seriam beneficiadas. Ele dera sua palavra de que só revelaria sua posição quando ela autorizasse. Lívia queria que a noite fosse sobre o projeto, não sobre ela. Mas Henrique também sabia que o silêncio tinha limite quando começava a proteger agressor. Ao lado dele, a mesma funcionária da pasta sussurrou: Senhor Henrique, devo interferir. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos encontraram os de Lívia por cima do salão. Ela fez um gesto mínimo com a mão, quase imperceptível. Ainda não. Henrique respirou fundo e voltou ao palco com um sorriso profissional. Mas sua mandíbula denunciava tensão. Aquela noite estava se afastando do roteiro. E talvez fosse necessário mudar a ordem das revelações. O leilão começou com aplausos educados. Henrique apresentou o Aurora Viva como uma iniciativa dedicada a reconstruir lares temporários, oferecer apoio psicológico e devolver às famílias atingidas algo mais raro que dinheiro, sensação de futuro. Enquanto ele falava, imagens projetadas no telão mostravam quartos simples, brinquedos recuperados, cozinhas comunitárias e voluntários trabalhando. Algumas pessoas no salão pareceram tocadas de verdade, outras apenas verificavam se as câmeras captavam seu melhor ângulo. Lívia, agora com um chale branco, emprestado por uma funcionária sobre o vestido manchado, sentou-se na segunda fileira, não ao lado de Gustavo, mas alguns assentos distante. Gustavo percebeu a escolha tarde demais. Tentou se aproximar, mas ela não abriu espaço. Bianca ocupou o assento próximo a ele, como se aquela pequena distância fosse uma vitória pública. Viu? Sussurrou, inclinando-se em direção ao ouvido de Gustavo. Ela sabe o lugar dela. Gustavo não respondeu. Pela primeira vez na noite, sua atenção não estava nas câmeras nem nos patrocinadores. Estava na nuca ereta de Lívia, na maneira como ela encarava o palco sem pedir permissão para existir. O primeiro lote era uma pintura contemporânea doada por um artista de Salvador. O segundo, uma semana em uma casa de praia em Trancoso. O terceiro, um conjunto de joias discretas. Os lanques subiam. Os números eram anunciados. Palmas vinham e iam como ondas calculadas. Lívia acompanhava tudo com atenção silenciosa, corrigindo mentalmente pequenos desvios no discurso de Henrique, reconhecendo cada item, cada doador, cada intenção por trás das escolhas. Quando o quarto lote apareceu no telão, seu corpo ficou imóvel. Era uma pulseira de prata antiga, fina, com um pequeno sol gravado no fecho. Para qualquer pessoa ali, parecia uma peça bonita, talvez modesta demais para aquele salão. Para Lívia, era a última joia de sua mãe. Helena a usara durante anos. Não por valor material, mas porque dizia que o sol gravado lembrava que nenhuma noite tinha autoridade para durar para sempre. Lívia havia doado a pulseira em segredo para abrir o lote emocional da noite. Aquele que deveria lembrar aos convidados que caridade não era vitrine. Antes que Henrique terminasse a apresentação, Bianca ergueu a placa de lance com um sorriso venenoso.
R$ 100.000. Anunciou, olhando diretamente para Lívia. O salão reagiu com surpresa. Bianca continuou. Quero comprar essa peça. Depois talvez eu a dê de presente para alguém que precise aprender como se usa algo de valor. Um calor antigo subiu pelo rosto de Lívia. Mas ela não se moveu. Gustavo se virou para Bianca. Finalmente incomodado de verdade. Você não sabe o que está fazendo, disse ele. Baixo. Bianca riu sem tirar os olhos de Lívia. Sei exatamente. Estou salvando a noite de ficar tediosa. Henrique. No palco. Hesitou uma fração de segundo. A pulseira não deveria ser usada como arma. Nenhum item daquela mesa deveria. Outro convidado levantou uma placa. Talvez por compaixão. Talvez por competição. E ofereceu 120.000. Bianca elevou para 150 sem piscar. Lívia segurou o chale junto ao peito e sentiu a presença da mãe como uma lembrança firme. Não frágil. Gustavo inclinou-se para ela e murmurou Lívia. Deixa isso passar. Eu compro a pulseira de volta depois. Ela virou o rosto devagar. Os olhos secos. Você ainda acha que tudo que se perde pode ser comprado de volta? Gustavo ficou mudo. Naquele instante, algo entre eles deixou de ser apenas distância. Tornou-se consequência. Quando Bianca ergueu a placa novamente, oferecendo R$ 200.000. Henrique baixou o martelo sem concluir a venda. Um murmúrio atravessou o salão. Ele recebeu um envelope das mãos da funcionária que antes quase chamara Lívia de presidente. Leu uma linha. Depois outra. E seu rosto mudou de modo quase imperceptível. Gustavo percebeu. Bianca também. Lívia fechou os olhos por um segundo. Como quem entende que o momento escolhido havia chegado antes do desejado. Henrique aproximou o microfone dos lábios e disse com calma perigosa: Senhoras e senhores, antes de prosseguirmos com este lote, a organização precisa esclarecer uma questão de conduta e autoridade dentro deste evento. Bianca sorriu, achando que a humilhação final seria contra Lívia. Ótimo, disse ela. Alto o bastante. Talvez finalmente expliquem quem deixou certas pessoas entrarem aqui. O salão ficou imóvel. Henrique não olhou para Bianca. Olhou para Lívia. E, pela primeira vez naquela noite, todos seguiram o olhar dele até a mulher de vestido manchado. Sentada, em silêncio. Como se o centro do salão tivesse acabado de se deslocar sem pedir licença. Henrique manteve o olhar em Lívia por tempo suficiente para que o salão percebesse que alguma coisa não obedecia à lógica aparente daquela noite. Depois, voltou-se para os convidados com a serenidade treinada de quem sabia conter incêndios sem levantar a voz. O Aurora Viva não permite que nenhum item doado seja usado para constranger qualquer pessoa presente. Este lote será pausado por alguns minutos, até que a comissão confirme se os lances respeitam o espírito da campanha. Bianca riu, mas o som saiu menos seguro do que antes. Comissão, que comissão sensível. Desde quando uma pulseira velha tem sentimentos? Algumas pessoas sorriram por educação. Outras baixaram os olhos. Gustavo sentiu o desconforto se espalhar como uma mancha de óleo. Ele deveria ter dito algo antes. Agora, qualquer palavra sua soaria atrasada. Lívia apenas respirou fundo, sem levantar a mão, sem pedir o microfone, sem permitir que a própria dor roubasse o propósito da noite. Para o público, parecia orgulho. Para Henrique, era autocontrole levado ao limite. Bianca não aceitou a pausa como advertência, mas como desafio. Ela se levantou devagar, ajeitou o vestido vermelho e caminhou até a mesa lateral onde estavam os catálogos de luxo, fazendo questão de passar perto de Lívia. Que curioso, disse, inclinando-se para que apenas as primeiras fileiras ouvissem. Quando a esposa esquecida se ofende, até o leilão precisa respirar. Lívia ergueu os olhos.
Quando alguém compra uma causa para alimentar vaidade, a causa precisa se defender. Bianca apertou os lábios. Ferida, não pela frase, mas pela calma. Ela esperava lágrimas. Votre mulher. Talvez uma cena que pudesse transformar Lívia em desequilibrada diante dos fotógrafos. Não recebeu nada disso. Recebeu silêncio elegante. E o silêncio de Lívia começava a irritá-la mais do que qualquer insulto. Gustavo se aproximou das duas, falando baixo, quase implorando Bianca. Sente-se, Lívia. Por favor. Não vamos transformar isso em espetáculo. Lívia olhou para o marido como se ele tivesse acabado de confirmar uma sentença antiga. Você continua falando com a mulher errada. Gustavo. A frase deveria ter encerrado algo, mas Gustavo, acostumado a negociar com acionistas, não sabia lidar com uma verdade que não aceitava desconto. Ele tocou de leve o braço de Lívia, e ela retirou o braço antes que o gesto parecesse reconciliação. Eu só estou tentando proteger a noite, disse ele. Lívia baixou a voz, mas cada palavra saiu firme. Não. Você está protegendo a sua imagem dentro da noite. Gustavo empalideceu, porque havia sinceridade demais naquela acusação. Ele queria negar, queria dizer que a amava, que Bianca não significava nada, que tudo aquilo era apenas uma sequência de mal-entendidos em um ambiente cheio de câmeras. Mas, se dissesse, teria de explicar por que ficou calado quando Bianca manchou o vestido de sua esposa. Teria de explicar por que pediu calma à ferida e não limite à agressora. Bianca observava os dois com atenção calculada, percebendo que a rachadura no casamento era real e, para ela, uma rachadura era sempre uma porta. Henrique retomou o leilão com outro lote. Uma tela abstrata em tons de azul, doada por uma galeria de Belo Horizonte. O salão aceitou a mudança com alívio, como se a elegância pudesse ser restaurada apenas trocando o assunto. Mas a tensão permanecia sob as mesas, nos cochichos, nos celulares discretamente erguidos, nos olhares que iam de Lívia para Bianca e de Bianca para Gustavo. Lívia sabia que a equipe tentava manter a noite de pé. Sabia também que, se o escândalo crescesse, a imprensa reduziria o Aurora Viva a uma briga de mulheres ricas, apagando as famílias que deveriam ser o centro da campanha. Foi por isso que ela cometeu seu primeiro erro. Em vez de assumir o controle naquele instante, escolheu preservar o evento a qualquer custo. Levantou-se em silêncio e seguiu para a lateral do salão, rumo ao corredor dos bastidores. Gustavo deu um passo atrás dela, mas foi detido por um patrocinador que tocou seu ombro com falsa preocupação. Bianca viu Lívia sair e sorriu. Para quem não entendia o sacrifício, retirada parecia derrota. O corredor dos bastidores era mais simples que o salão, iluminado por luz branca e atravessado por funcionários carregando pranchetas, caixas lacradas e buquês reserva. Ali, longe das câmeras, Lívia permitiu que os dedos tremessem. O chale branco ainda cobria a mancha no vestido, mas não cobria a vergonha de ter sido deixada sozinha pelo próprio marido. Henrique apareceu poucos segundos depois, trazendo a pasta preta contra o peito. Dona Lívia. Eu posso encerrar a participação dela agora. Tenho base no regulamento de conduta, disse. Sem rodeios. Lívia fechou os olhos. E amanhã todos falarão da mulher que expulsou a rival do salão por ciúme. Não das famílias que receberão moradia. Henrique respirou fundo. Com todo respeito. Senhora, o silêncio também conta histórias. E algumas pessoas estão escrevendo a sua por você. A frase a atingiu com mais força do que as provocações de Bianca. Lívia caminhou até uma mesa de apoio, onde havia cópias do programa da noite, e tocou a capa com o símbolo do sol nascente. Minha mãe dizia que caridade não pode virar palco de vaidade. Eu prometi honrar isso. Henrique respondeu com firmeza.
Honrar não significa deixar que destruam. Enquanto Lívia hesitava, no salão Bianca se movia depressa. Ela encontrou uma brecha ao lado de uma colunista social conhecida e começou a plantar sua versão com delicadeza venenosa. Disse que Lívia parecia instável, que Gustavo vivia sob pressão por causa de um casamento sem afeto, que algumas mulheres confundiam discrição com superioridade. Não acusava de frente. Apenas deixava frases inacabadas para que os outros completassem com maldade própria. Em seguida, aproximou-se de uma mesa onde 2 empresários comentavam a pausa do lote da pulseira. Talvez a organização esteja tentando evitar constranger a esposa de um grande patrocinador, sugeriu. Sorrindo, afinal, ninguém quer admitir que colocou no catálogo uma peça sem valor real, apenas para emocionar os convidados. Um dos homens franziu a testa. Você sabe de quem era a pulseira? Bianca mentiu com naturalidade. Não oficialmente. Mas já ouvi dizer que veio de alguém ligado aos bastidores. Gente que adora parecer humilde quando convém. A semente caiu em terreno fértil. Em poucos minutos, a pulseira deixou de ser símbolo de memória e virou assunto de suspeita. Gustavo. Enfim, conseguiu se afastar dos patrocinadores e seguiu para o corredor. Encontrou Lívia diante de um espelho estreito, tentando limpar a mancha do vestido com um lenço úmido que apenas espalhava o dourado do espumante. A cena o feriu de um modo inesperado. Talvez porque não havia plateia. Talvez porque ali ela não precisava parecer forte. Lívia, chamou ele. E o nome saiu baixo. Quase desconhecido. Ela não se virou. Não venha me pedir calma outra vez. Gustavo parou atrás dela. Eu errai? A confissão foi simples. Mais tarde, Lívia encarou o reflexo dele no espelho. Você errou quando ela falou comigo pela primeira vez. Depois errou de novo quando ela encostou em você como se eu não existisse. Errou quando chamou a minha dor de constrangimento. Quantas vezes uma mulher precisa ser humilhada para o marido entender que o silêncio dele também participa? Gustavo fechou as mãos, vencido por uma verdade que não podia negociar. Eu achei que, se eu reagisse, a noite perderia o foco. Lívia virou-se então, os olhos úmidos, mas a voz inteira. A noite perdeu o foco no momento em que você deixou alguém me apagar. Por um instante, Gustavo viu a mulher que ele nunca tinha se permitido conhecer por completo. Não a esposa discreta que aparecia ao seu lado nas fotografias, mas alguém que carregava uma história própria, uma força própria e uma tristeza antiga por ser tratada como presença decorativa. Ele quis perguntar o que aquela noite significava para ela. Por que Henrique a olhava como quem aguardava ordens? Por que a pulseira a atingira tanto? Mas orgulho e medo se misturaram. Me diga o que está acontecendo de verdade. Pede-o ele. Lívia soltou uma risada curta. Sem alegria. Agora você quer saber. A pergunta abriu uma distância maior do que o corredor. Antes que ele respondesse, uma funcionária surgiu ofegante, com um tablet nas mãos. Senhora Lívia, desculpe interromper, mas há comentários circulando entre os convidados. Estão insinuando irregularidade na origem do quarto lote. Gustavo ficou imóvel. Senhora Lívia repetiu, captando o tom de autoridade no tratamento. A funcionária percebeu o deslize e baixou os olhos. Lívia pegou o tablet. Leu a mensagem interna e sentiu o rosto endurecer. Bianca não queria apenas humilhar, lá. Queria contaminar o evento. A escolha de Lívia, naquele momento, foi errada por ser incompleta. Em vez de voltar ao salão e revelar sua posição, ela ordenou apenas que a equipe divulgasse a procedência da pulseira como doação anônima, validada pela curadoria. Queria proteger o nome da mãe, proteger o projeto, proteger até o casamento de uma exposição que Gustavo não merecia mais receber como gentileza. Henrique discordou assim que ouviu a decisão pelo ponto eletrônico. Isso não vai bastar,
disse ele, aparecendo novamente no corredor. Lívia respondeu firme: bastará até o encerramento do leilão. Gustavo olhou de um para o outro, cada vez mais perdido. Que autoridade você tem para decidir isso? A pergunta saiu antes que ele pudesse medir a crueldade. Lívia ficou em silêncio por um segundo. Depois sorriu com uma tristeza que o envergonhou. Essa é a pergunta que resume o nosso casamento. Gustavo deu um passo na direção dela. Mas Lívia recuou. Volte para o salão. Sente-se ao lado da mulher que você escolheu não contrariar. Ele pareceu levar um golpe. Mas obedeceu não por concordar. E sim, porque ainda não sabia como atravessar o muro que ele mesmo ajudara a construir. Quando Gustavo voltou, Bianca percebeu no rosto dele que algo havia mudado. Isso a irritou. Ela não queria apenas vencer Lívia. Queria que Gustavo reconhecesse sua vitória. Então decidiu elevar o ataque. No momento em que Henrique anunciou a retomada do quarto lote, Bianca ergueu a placa antes de qualquer explicação terminar. 300 mil reais, declarou, com voz clara. O salão murmurou. Henrique respirou fundo e leu a nota de procedência preparada pela equipe, informando que a pulseira pertencia a uma coleção familiar brasileira e havia sido doada de forma regular, com toda a documentação validada. Bianca inclinou a cabeça. Regular não significa nobre. Senhor Henrique, às vezes, objetos pequenos entram em eventos grandes porque alguém nos bastidores tem amigos generosos demais. A insinuação ficou suspensa. Gustavo fechou os olhos por um instante. Ele sabia que Bianca passara do limite. Dessa vez, levantou-se. Bianca. Pare agora. O salão inteiro ouviu. Lívia, parada na entrada lateral, também ouviu. E, embora fosse tarde, algo dentro dela registrou a diferença entre silêncio e uma palavra finalmente dita, mas Bianca já havia preparado o próximo golpe. Com um sorriso frio, retirou da bolsa um cartão de acesso interno que conseguira minutos antes ao seduzir a distração de um assistente novato. Eu só quero transparência, disse ela, erguendo o cartão como prova falsa de autoridade moral. Se esta noite é tão correta, por que há convidados sendo tratados como se tivessem poder escondido? Por que a esposa do Gustavo circula pelos bastidores recebendo pastas da organização? Ela é patrocinadora, funcionária ou apenas alguém tentando parecer indispensável. O impacto foi imediato. Celulares se ergueram. A colunista social inclinou-se para captar melhor. Gustavo avançou um passo, mas Henrique levantou a mão, impedindo que a situação virasse briga. Lívia entrou de volta no salão devagar. A mancha no vestido ainda estava lá. O chale branco escorregava de seus ombros. Ainda assim, sua presença tinha uma calma que fez algumas pessoas se endireitarem nas cadeiras. Bianca olhou para ela com triunfo. Então, Lívia, explique. Quem é você nesta noite? Lívia sustentou o olhar da rival. Depois olhou para Gustavo, que parecia finalmente entender que a pergunta não era simples. Ela respondeu apenas: alguém que você deveria ter respeitado antes de precisar saber. Henrique recebeu outro envelope, desta vez trazido por um advogado da equipe do evento, que entrou discretamente pela lateral do palco. Lívia percebeu o movimento e compreendeu que a barreira entre o segredo e a verdade estava ficando fina demais. Ainda não queria revelar tudo, não daquele jeito, não como reação a uma provocação. Por isso, fez um gesto mínimo para Henrique esperar. Ele obedeceu. Mas seu rosto mostrava preocupação. Bianca, interpretando a pausa como fraqueza, sorriu para o salão. Viram? Ela não responde. Gustavo virou-se para Lívia e havia pedido nos olhos dele, não para que ela se calasse, mas para que finalmente o deixasse entender. Só que Lívia já não devia explicações a quem precisou ver Polá cercada para sentir urgência. Ela caminhou até a primeira fileira,
Pegou o catálogo do leilão e o abriu na página da pulseira. Tocou a imagem do pequeno sol gravado no fecho e disse, com voz baixa, mas audível no silêncio absoluto: alguns objetos não têm preço porque carregam uma vida inteira. Quem tenta comprá-los para humilhar alguém revela apenas a própria pobreza. O salão ficou quieto. Pela primeira vez, Bianca não encontrou uma resposta imediata. É Gustavo. Olhando para a pulseira, começou a suspeitar que a mulher ao seu lado há 2 anos guardava uma história que ele nunca merecera ouvir. A pergunta de Bianca ficou suspensa no salão como uma taça prestes a cair. Quem é você, nesta noite? Não era curiosidade. Era armadilha. Lívia percebeu pelos olhos atentos da colunista social, pelos celulares discretamente erguidos, pelo modo como alguns convidados fingiam indignação enquanto aguardavam uma cena digna de manchete. Gustavo, de pé entre a primeira fileira e o corredor central, parecia dividido entre avançar para protegê-la e permanecer imóvel para não piorar a exposição. A hesitação dele, mesmo agora, doeu em Lívia com uma familiaridade cruel. Henrique aguardava no palco com o envelope nas mãos, e a equipe de organização mantinha uma tensão quase militar atrás das cortinas. Lívia fechou o catálogo da pulseira com cuidado, como se aquele pequeno gesto pudesse impedir que a memória de sua mãe fosse arrastada para a lama. Eu sou uma convidada que ainda respeita o propósito desta noite, respondeu ela. A voz calma. Bianca sorriu. Satisfeita. Resposta bonita. Mas resposta bonita não explica acesso aos bastidores. Gustavo então disse, mais firme do que antes, Bianca. Você está ultrapassando todos os limites. Ela virou o rosto para ele com um brilho ferido. Engraçado. Você só descobriu limites quando ela começou a parecer menos indefesa. A frase revelou mais do que Bianca pretendia. Havia raiva ali, mas também uma antiga fome de reconhecimento. Ela não queria apenas o lugar de Lívia ao lado de Gustavo, queria que todos vissem que ela tinha poder suficiente para arrancar qualquer mulher de uma sala e obrigar os homens importantes a escolherem seu lado. Alguns anos antes, Bianca entrara naquele mesmo circuito por portas laterais, como acompanhante de colecionadores, consultora informal de arte, convidada tolerada em jantares onde seu sobrenome era pronunciado com educação e desprezo, filha não reconhecida de um marchand influente de Santos. Aprendera cedo que a alta sociedade aceitava seu rosto, seu charme e sua utilidade, mas nunca lhe entregava o centro da mesa. Gustavo fora, para ela, mais que um antigo romance mal resolvido. Era uma senha. Se ele a escolhesse diante de todos, Bianca provaria que não era mais uma presença provisória. Por isso, a existência silenciosa de Lívia a irritava tanto. Uma mulher que não implorava por espaço fazia Bianca se lembrar da própria mendicância disfarçada de luxo. Henrique desceu do palco com passos medidos e se aproximou de Lívia, mas sem lhe entregar o envelope. Era uma forma de protegê-la até onde ainda era possível. Senhoras e senhores, peço que mantenham a compostura. O Aurora Viva não será transformado em julgamento pessoal de nenhum convidado. Bianca ergueu o cartão de acesso como se fosse uma prova definitiva. Então explique por que ela circula nos bastidores. Ou melhor, deixe que ela explique. Se o evento fala tanto de transparência, não deve temer uma pergunta simples. Uma senhora da mesa dos grandes doadores murmurou que talvez fosse melhor esclarecer. Outro convidado, dono de uma construtora, perguntou se havia risco de questionamento sobre a curadoria. Era exatamente o que Bianca queria. A dúvida não precisava ser verdadeira. Precisava apenas ser pública. Lívia sentiu a ameaça mudar de forma. Antes, era contra ela. Agora, era contra o projeto. Contra as famílias que esperavam moradia. Contra meses de trabalho invisível,
Sua mão tocou o fecho da pulseira desenhada no catálogo. E por um instante, ela ouviu a voz da mãe. Não como lembrança frágil, mas como ordem íntima. Dignidade também precisa de defesa. Gustavo percebeu a mudança no rosto de Lívia e entendeu, tarde demais, que aquela noite não era um evento qualquer para ela. A pergunta que ele fizera no corredor: que autoridade você tem para decidir isso? Retornou como vergonha. Ele caminhou até Bianca. Desta vez, não falou baixo. Você roubou um cartão de acesso interno e está usando isso para atacar uma campanha beneficente. Isso não é transparência. É manipulação. O salão reagiu com surpresa ao tom dele. Bianca piscou. Atingida, roubou. Que palavra pesada para usar contra mim. Gustavo. Vai fingir que não me conhece. Vai se esconder atrás da sua esposa agora. Ele sustentou o olhar dela. Mas Lívia viu o esforço. Gustavo sempre fora bom em números. Contratos e aquisições. Péssimo em conflitos que exigiam alma. Eu conheço você o suficiente para saber quando está tentando destruir alguém para se sentir convidada. Bianca ficou pálida. Pela primeira vez. O golpe chegou ao lugar certo. Mas, em vez de recuar, ela atacou com mais veneno. E eu conheço você o suficiente para saber que nunca amou essa mulher. Se amasse, teria defendido antes. O salão ficou imóvel. Aquilo não era mais fofoca. Era ferida aberta. Lívia sentiu todos os olhos se voltarem para ela. Esperando lágrimas. Fúria. Qualquer reação que justificasse a curiosidade cruel. Gustavo fechou os olhos por um segundo. Como se a verdade do atraso doesse mais porque Bianca a dissera em voz alta. Você tem razão em uma coisa. Ele falou. E a voz saiu rouca. Eu deveria ter defendido antes. Um murmúrio atravessou as mesas. Bianca endureceu. Não esperava confissão. Esperava negação. Gustavo virou-se para Lívia, ignorando as câmeras. Eu deveria ter defendido quando ela tocou em mim para te provocar. Quando derramou bebida no seu vestido. Quando você me perguntou se sua dignidade valia menos do que uma foto. Eu falhei. Lívia não desviou o olhar. Aquelas palavras eram necessárias, mas não suficientes. Eram água sobre cinzas. Não reconstrução. E por que só agora? Perguntou ela. Gustavo respirou fundo. Porque eu fui covarde, porque confundi preservar a noite com preservar minha própria imagem. O silêncio que veio depois foi mais poderoso que aplauso. Pela primeira vez, ele não parecia seu marido nem herdeiro. Parecia apenas um homem diante do dano que causara. Bianca percebeu que estava perdendo o controle emocional da cena e buscou recuperar terreno com o único recurso que ainda tinha suspeita. Ela abriu a bolsa e retirou uma foto impressa, dobrada ao meio. Uma foto da pulseira de prata em uma vitrine antiga, ao lado de uma anotação parcial com as iniciais L, M e um valor estimado muito menor que os lances da noite. Antes que todos se emocionem demais, disse ela, erguendo o papel. Talvez devêssemos discutir por que um objeto de valor modesto está sendo vendido como relíquia nobre. Quem está inflando essa história? Quem lucra com a comoção? Henrique deu um passo à frente. Irritado. A senhora não tem autorização para expor documentos internos ou imagens de acervo. Bianca sorriu. Internos. Então admite que há algo escondido. Lívia sentiu o sangue gelar ao reconhecer a foto. Era de uma pequena loja de antiguidades em Santos, onde sua mãe deixara a pulseira para conserto muitos anos antes, quando ainda lutava para manter a casa após a morte do pai de Lívia. Aquela imagem não provava fraude, provava pobreza, e Bianca estava tentando transformar a pobreza de Helena em vergonha pública. Lívia caminhou até Bianca sem pressa. Gustavo tentou acompanhar, mas ela ergueu a mão, pedindo que ele não interferisse. Aquele limite era dela.
Essa pulseira não foi apresentada como peça de alto valor material, disse, olhando para o papel. Foi apresentada como peça de valor afetivo, doada para lembrar que pessoas não precisam ser ricas para deixar herança. Bianca soltou uma risada curta. Que discurso lindo. Você ensaiou. Com a organização, Lívia se aproximou mais um passo. Minha mãe usava essa pulseira quando limpava casas nos jardins, depois de passar a manhã costurando vestidos para mulheres que nunca perguntavam o nome dela. Ela não era nobre para você, Bianca, mas era mais íntegra do que qualquer pessoa que tenta humilhar uma morta para subir um degrau social. A frase atingiu o salão inteiro. A colunista abaixou o celular lentamente. Algumas senhoras, antes cúmplices do riso, pareceram desconfortáveis com a própria elegância. Bianca, por um instante, ficou sem máscara. Seu rosto revelou inveja, vergonha e ódio. Então é isso. Murmurou. A grande esposa do Gustavo Ferraz é filha de empregada e quer dar lição de dignidade em gente que nasceu para estar aqui. A crueldade nua da frase mudou a atmosfera. Não havia mais como fingir que era apenas rivalidade amorosa. Era preconceito. Era classe. Era o tipo de violência social que se escondia sob perfumes caros e taças finas. Gustavo avançou. Desta vez com raiva verdadeira. Peça desculpas agora. Bianca virou-se para ele, os olhos brilhando. Você também pensava assim quando se casou com ela, ou só achava conveniente ter uma esposa quieta para posar de homem estável? Gustavo empalideceu. Lívia olhou para ele e viu uma culpa diferente, mais funda. Ele nunca a humilhara por sua origem, mas também nunca perguntara muito sobre ela. Nunca quis saber por que ela evitava falar da mãe em jantares de família. Por que doava anonimamente? Por que se incomodava tanto com caridade performática? O amor dele, se existia, sempre fora confortável demais para ser corajoso. Bianca, Lívia disse, retomando o centro da sala com uma calma difícil. Você pode atacar meu vestido, meu casamento, meu silêncio, mas não vai usar minha mãe para alimentar sua fome de plateia. Henrique, atrás de lá, abriu o envelope como quem finalmente recebera permissão moral, mesmo que ainda faltasse a permissão formal. No documento havia a cópia da ata de fundação do Aurora Viva, assinada por uma mulher chamada Lívia Helena Monteiro, sem o sobrenome Ferraz, e uma cláusula que a nomeava presidente vitalícia da iniciativa. Henrique sabia que revelar aquilo encerraria a dúvida, mas também exporia uma escolha íntima de Lívia. Ela criara o projeto com o nome da mãe no centro e escondida do império do marido, para que ninguém confundisse a causa com a estratégia de marketing do grupo Ferraz. Gustavo, vendo o papel de relance, entendeu apenas fragmentos. O nome Monteiro, a assinatura de Lívia, o símbolo do sol nascente. Datas que começavam antes de ele sequer saber da existência do leilão. Seu peito apertou. Ela não era uma convidada com acesso aos bastidores. Era a razão de os bastidores existirem. Mesmo sem saber tudo, ele percebeu a dimensão de sua ignorância. Aproximou-se dela e falou baixo, sem tentar tocar. Lívia, eu não sabia. Ela respondeu sem olhar para ele. Você nunca perguntou. A simplicidade da frase foi mais devastadora que qualquer acusação. Bianca, percebendo o movimento de Henrique e o choque no rosto de Gustavo, decidiu fazer o último ataque antes que o chão desaparecesse sob seus pés. Subiu 2 degraus do palco lateral sem autorização e tomou o microfone reserva de um assistente. Ouçam-Chiu, arrancando sustos, já que todos gostam tanto de histórias emocionantes. Talvez seja a hora de a organização explicar por que uma mulher com ligação pessoal ao lote está interferindo nos lances. Isso é beneficência ou autopromoção? Henrique se aproximou com firmeza.
Mas ela continuou. Mais alta. Eu exijo que seja registrado em ata quem autorizou essa mulher a circular. Decidir e interromper este leilão. O salão inteiro virou-se para Henrique. Lívia poderia ter impedido. Poderia ter mandado cortar o som. Poderia ter deixado Bianca cair sozinha na própria arrogância. Mas entendeu, naquele instante, que proteger demais a própria história também permitia que outros a deformassem. Ela respirou fundo. Caminhou até o centro do salão e encarou Henrique. Não disse nada. Apenas inclinou a cabeça. Quase imperceptivelmente, Henrique voltou ao palco principal. Tomou o microfone com uma elegância que fez o chiado desaparecer no sistema de som e olhou para os convidados como quem não anunciaria uma fofoca, mas corrigiria uma injustiça. A senhora Bianca Salgado solicitou transparência. A organização atenderá. Bianca sorriu, acreditando ter vencido. Gustavo, porém, fechou os olhos, como se sentisse a virada antes de ouvi-la. Henrique continuou. Antes de qualquer novo lance, será esclarecida a autoridade legal da pessoa cuja dignidade foi questionada neste salão. Lívia permaneceu imóvel. O xale branco escorregando de um ombro, a mancha de espumante ainda visível. A cabeça erguida, ela não parecia triunfante. Parecia cansada de ser reduzida. Bianca apontou para ela, a voz carregada de desprezo. Então diga logo. Ela é o quê? Funcionária doadora anônima, esposa de patrocinador tentando brincar de importância. Henrique olhou para Lívia uma última vez. Ela não sorriu. Não pediu vingança. Não tremeu. Apenas respirou. E o salão inteiro prendeu o ar quando ele pronunciou Dona Lívia Monteiro. Dona Lívia Monteiro, repetiu Henrique. E dessa vez o nome não soou como apresentação social, mas como restituição. O salão inteiro pareceu inclinar-se para a frente. Bianca ainda segurava o microfone reserva, mas seus dedos perderam a firmeza. Gustavo permaneceu de pé no corredor central, com o rosto pálido de quem finalmente via a própria ignorância ganhar forma diante de todos. Henrique abriu o documento sobre o púlpito e continuou. Em voz clara, fundadora. Presidente da iniciativa Aurora Viva. Responsável pela curadoria desta noite e proprietária legal do evento beneficente que todos os senhores vieram apoiar. O murmúrio que explodiu depois não foi alto de imediato. Começou como um tremor. Uma onda curta de espanto passando pelas mesas. Pelos fotógrafos. Pelos patrocinadores. Pelas mulheres que haviam rido do vestido manchado. Bianca soltou uma risada seca. Sem humor. Isso é impossível. Ela é esposa do Gustavo. Henrique a encarou sem dureza, mas sem qualquer submissão. Ela também é Lívia Monteiro, antes de qualquer sobrenome que a senhora tentou usar para diminuir, lá. Por alguns segundos, ninguém olhou para a pulseira. Ninguém olhou para as telas. Nem para as taxas. Nem para as câmeras. Todos olharam para Lívia. A mulher que até então parecia deslocada no canto do salão, agora era o centro invisível que sustentava cada detalhe daquela noite. A mancha de espumante no vestido, antes usada como prova de humilhação, tornou-se acusação silenciosa contra quem havia rido. O xale branco escorregou um pouco mais de seu ombro, mas Lívia não o puxou de volta. Não precisava esconder a marca. Ela caminhou até a frente do palco com passos lentos, sem pressa de ocupar o lugar que sempre fora seu. Henrique afastou-se para lhe ceder espaço. E esse gesto simples terminou de desmontar a fantasia de Bianca. Lívia pegou o microfone principal apenas depois de olhar para a plateia inteira. Eu escondi meu nome atrás da fundação porque esta noite não deveria ser sobre mim, disse ela. Deveria ser sobre famílias que perderam casa, memória e chão. Mas algumas pessoas confundem silêncio com ausência. E confundem dignidade com fraqueza. A frase caiu sem gritos.
sem teatro, sem tremor. Por isso atingiu mais fundo. Bianca apertou o microfone, que ainda segurava, tentando encontrar uma brecha. Você manipulou todos nós. Entrou como esposa discreta para depois se revelar dona da noite. Isso é jogo de cena. Lívia virou-se para ela. E havia cansaço em seus olhos. Não raiva. Jogo de cena foi derramar bebida em outra mulher para medir poder. Jogo de cena foi tentar transformar a origem humilde da minha mãe em vergonha. Jogo de cena foi comprar uma pulseira sem entender que ela não estava à venda para alimentar vaidade. Bianca avançou um passo, mas 2 seguranças do evento se moveram discretamente, sem tocá-la. Henrique então retomou o microfone secundário e leu uma cláusula do regulamento. A comissão pode suspender lances de qualquer participante que use o ato beneficente para constrangimento público, difamação ou desvio do propósito humanitário. Bianca empalideceu. Você não vai me expulsar. Lívia respondeu antes de Henrique. Não. Eu não preciso expulsar você por ciúme. O próprio regulamento que você ignorou acaba de retirar seu direito de lance. O impacto foi imediato. Alguns convidados abaixaram a cabeça. Outros, aqueles que momentos antes alimentavam a dúvida, começaram a aplaudir com timidez, como se o aplauso pudesse apagar a covardia recente. Lívia ergueu a mão, pedindo silêncio. Não aplaudam ainda. Aplauso não devolve respeito. O salão obedeceu. A colunista social, que antes segurava o celular como arma, baixou o aparelho completamente. Gustavo olhava para Lívia como se nunca a tivesse visto em pé sob luz forte. A mulher diante dele não era a esposa silenciosa que ele julgava proteger de escândalos. Era alguém que havia construído uma obra enquanto ele administrava uma imagem. Bianca tentou rir outra vez, mas a voz falhou. Então vai me transformar em exemplo público, que nobre. Lívia inclinou a cabeça. Não. Você mesma se transformou nisso quando atacou uma causa para vencer uma disputa que só existia na sua cabeça. A organização registrará sua conduta, cancelará seu lance e devolverá qualquer valor já reservado. Você poderá sair pelo salão principal, com a mesma dignidade que negou aos outros. Ou pelos bastidores. Se preferir menos olhos. Bianca olhou em volta em busca de aliados. Encontrou rostos fechados, desconfortáveis, curiosos demais para serem amigos. A senhora de esmeraldas que rira antes desviou os olhos. O empresário da construtora se ocupou com o copo vazio. Até a colunista parecia recalcular o título da matéria. Então Bianca voltou-se para Gustavo. Como se ele ainda pudesse salvá-la por hábito. Você vai permitir isso? Gustavo demorou a responder. A antiga versão dele teria pedido calma. Teria sugerido uma conversa privada. Teria negociado uma saída elegante para proteger sobrenomes e contratos. Mas aquela versão já estava exposta demais para continuar fingindo. Eu permiti coisas demais hoje, disse ele, com voz baixa, porém audível. Essa não será mais uma. Bianca recebeu a frase como tapa. Depois de tudo que houve entre nós, Gustavo sustentou o olhar dela. Exatamente por saber o que houve entre nós. Eu deveria ter sido mais claro desde o começo. Minha omissão alimentou a sua crueldade e feriu minha esposa. Isso é minha culpa. Mas a escolha de humilhá-la foi sua. Lívia ouviu sem se mover. Parte dela queria sentir alívio ao vê-lo, finalmente dizer o que deveria ter dito horas antes. Outra parte, mais honesta, sabia que palavras tardias não apagavam o frio de estar sozinha diante do riso dos outros. Henrique fez sinal para a equipe. E a imagem da pulseira voltou ao telão. O pequeno sol gravado no fecho brilhou ampliado. Simples e teimoso. Lívia respirou fundo antes de continuar. Esta pulseira pertenceu a Helena Monteiro. Minha mãe. Ela trabalhou a vida inteira em casas onde nunca foi convidada a sentar à mesa. Mas mesmo assim, ensinou a filha a nunca confundir riqueza com valor.
Quando decidi doá-la, não quis vender uma joia. Quis abrir esta noite com uma pergunta: o que cada um de nós está disposto a entregar sem transformar a dor dos outros em vitrine? O silêncio que se seguiu não tinha mais curiosidade cruel. Tinha vergonha. E, pela primeira vez, a causa voltou ao centro do salão. Henrique anunciou a reabertura do lote. Agora, com uma condição clara, a pulseira seria arrematada por quem assumisse publicamente o compromisso de financiar, além do valor do lance, a manutenção de uma casa temporária por 12 meses. O lance não seria apenas número. Seria responsabilidade. A mudança surpreendeu os convidados. Mas não veio do nada. Estava prevista em uma cláusula especial criada por Lívia para objetos de valor afetivo. Cláusula que só poderia ser ativada pela presidência do Aurora Viva. Um casal de médicos de Campinas levantou a placa primeiro, oferecendo R$320 mil e o compromisso de manter uma das casas. Em seguida, uma empresária de Belo Horizonte elevou o valor e prometeu custear mobília para 3 famílias. A competição mudou de cheiro. Já não havia vaidade pura. Havia constrangimento sendo convertido. Pelo menos, em parte. Em gesto concreto. Lívia observou sem sorrir. Não confundia reparação com pureza. Mas sabia reconhecer quando uma noite quase perdida encontrava de novo seu caminho. Bianca, ainda no meio do salão. Parecia menor sem a plateia nas mãos. Um segurança aproximou-se com discrição, oferecendo a saída lateral. Ela recusou com um movimento brusco. Seus olhos estavam úmidos, mas a raiva lutava contra qualquer fragilidade. Ao passar por Lívia, parou perto o bastante para sussurrar: "Você acha que venceu porque tem um documento e meia dúzia de aplausos?" Lívia respondeu no mesmo tom, para que apenas ela ouvisse: "Não venci você, Bianca. Eu nunca estava disputando." A frase desarmou algo que o confronto público não conseguira tocar. Bianca abriu a boca, mas nenhum insulto saiu. Pela primeira vez, talvez entendesse que sua guerra havia sido solitária, alimentada por um desejo antigo de ser escolhida por um mundo que jamais a amara. Ainda assim, orgulho era uma prisão confortável para quem tinha medo de desabar. Ela endireitou o vestido vermelho e saiu pelo corredor principal. Não com dignidade plena, mas como o resto dela. Atrás de si, deixou celulares, murmúrios e uma reputação que teria de enfrentar quando as luzes se apagassem. Quando a porta se fechou, o salão respirou de novo. Henrique conduziu o martelo com firmeza. E a pulseira foi arrematada pela empresária de Belo Horizonte, que prometeu exibi-la durante 1 ano na sede da fundação antes de devolver lá ao acervo do Aurora Viva. Lívia aceitou a proposta porque ela respeitava o sentido da peça. O martelo desceu. E os aplausos vieram mais fortes. Não eufóricos, mas emocionados. No telão, o total arrecadado ultrapassou a meta inicial. Funcionários se abraçaram discretamente perto das cortinas. Alguns convidados levantaram novas doações para limpar a própria consciência. Outros por comoção verdadeira. Lívia não tentou distinguir todos. Aquela noite ensinara que intenção humana raramente era pura. Mas resultado podia ser guiado quando alguém mantinha a mão firme no leme. Gustavo aproximou-se do palco quando o lote seguinte foi anunciado. Mas parou antes dos degraus. Pela primeira vez, não invadiu o espaço dela. Esperou que ela ouvisse. Lívia desceu apenas depois de entregar o microfone a Henrique. Gustavo estava diante dela, sem a postura de empresário, sem defesa ensaiada. "Eu sinto muito", disse ele. Ela encarou o rosto dele, procurando vaidade, medo de escândalo, cálculo. Encontrou arrependimento. Mas o arrependimento ainda era jovem demais para merecer perdão. Pelo que exatamente perguntou? Gustavo aceitou a pergunta como quem aceita uma dívida.
por ter deixado você sozinha, por ter usado a noite como desculpa para minha covardia, por não saber nada sobre sua mãe, sobre o Aurora Viva, sobre a mulher com quem eu durmo na mesma casa há 2 anos, por ter perguntado que autoridade você tinha, quando eu deveria ter perguntado que parte da sua vida eu nunca tive coragem de conhecer. Lívia sentiu os olhos arderem. Mas não chorou. Você não me perdeu hoje. Gustavo, você só percebeu hoje que vinha me perdendo há muito tempo. Ele baixou a cabeça. Não havia resposta capaz de diminuir aquilo. E o silêncio, dessa vez, não serviu para fugir. Serviu para aceitar. A noite continuou porque Lívia decidiu que continuaria. Ela voltou ao palco ao lado de Henrique, não como esposa de ninguém, mas como fundadora do Aurora Viva. A cada lote, falava pouco, apenas o necessário, permitindo que as histórias das famílias ocupassem o espaço que quase lhes fora roubado. Quando um vídeo mostrou crianças entrando em uma casa temporária recém-reformada, até os convidados mais endurecidos pareceram esquecer por alguns minutos o escândalo. Gustavo permaneceu na segunda fileira, sozinho, assistindo a esposa conduzir uma sala que ele acreditara precisar administrar. Em determinado momento, Lívia olhou para ele. Não com ternura, mas sem desprezou. Era pior e melhor ao mesmo tempo. Era a chance de um começo que ainda não existia. Ao final do último lote, Henrique anunciou que a meta havia sido superada em quase o dobro. O salão aplaudiu de pé. Lívia fechou os olhos por um segundo, tocando o próprio pulso vazio, onde a pulseira da mãe não estava mais. Então sorriu. Pequeno e verdadeiro. Porque naquela noite a memória de Helena não fora vendida, fora multiplicada. Na manhã seguinte, São Paulo acordou falando do Aurora Viva, mas não da forma vulgar que Bianca esperava. As manchetes não conseguiram reduzir a noite a uma briga de esposa e amante porque os números eram grandes demais. As imagens das famílias beneficiadas eram fortes demais. E o discurso de Lívia havia deslocado o centro da narrativa antes que a fofoca o sequestrasse. Ainda assim, os recortes circulavam. O vestido manchado, o rosto pálido de Bianca, Gustavo em pé, admitindo diante de todos que falhara com a esposa. Lívia no palco, sem joias, sem sorriso de triunfo, dizendo que aplauso não devolvia respeito. Na cobertura do Grupo Ferraz, Gustavo assistiu a tudo em silêncio, com a gravata afrouxada e a xícara de café intacta. Cada vídeo parecia repetir uma pergunta que ele não queria mais evitar. Como um homem podia dividir a casa com uma mulher por 2 anos e conhecer tão pouco da vida que ela protegia? Quando o assessor de imprensa sugeriu uma nota pública dizendo que o casal estava unido e que o incidente fora superado, Gustavo fechou o notebook com força controlada. Não use o nome da Lívia para limpar a minha imagem. Se houver nota, será sobre o Aurora Viva. Nada mais. Lívia não estava na cobertura quando ele tomou essa decisão. Havia saído ainda de madrugada, depois de deixar sobre a mesa do escritório um envelope pequeno com a aliança dentro e uma frase escrita à mão: preciso respirar, onde minha dignidade não dependa do seu arrependimento. Não era pedido de divórcio. Também não era promessa de volta. E era um limite. Ela passou os dias seguintes em um apartamento simples, perto da Avenida Paulista, pertencente à fundação, onde costumava receber voluntários e revisar relatórios. Ali, sem mármore, sem empregados, sem o peso do sobrenome Ferraz colado à porta. Lívia dormiu mal. Chorou pouco e trabalhou muito. O Aurora Viva precisava organizar as doações, responder aos novos parceiros e blindar o projeto contra oportunistas que surgiam depois de toda a grande exposição. Henrique chegou no segundo dia com uma pasta cheia de propostas e olheiras profundas. Metade dessas pessoas quer ajudar, a outra metade quer aparecer ao seu lado, disse ele.
Lívia folheou os documentos com calma cansada. Então, vamos aceitar ajuda de quem aceitar aparecer atrás da causa. Não na frente dela. A primeira consequência veio por vias silenciosas. 3 conselhos beneficentes retiraram o nome de Bianca Salgado de seus eventos futuros. Não por pureza moral, mas porque ninguém queria ter sua causa associada a um espetáculo de humilhação pública. A colunista social publicou um texto elegante demais para ser inocente, chamando Bianca de símbolo de uma elite que confundia doação com domínio. Marcas de luxo, que antes sorriam para sua presença em coquetéis, passaram a responder suas mensagens com atrasos calculados. Bianca, no apartamento que alugava em Jardins, com dinheiro de contratos instáveis e favores antigos, quebrou uma taça contra a pia ao ler a notícia. Mas a raiva durou menos do que o vazio. No espelho da cozinha, sem maquiagem, sem luz favorável. Ela não parecia a mulher que dominara salões. Parecia a menina que um dia ficou do lado de fora de uma festa do próprio pai, vendo pela janela as filhas legítimas receberem beijos na testa. Esse passado não absolvia sua crueldade, apenas explicava a fome. E, pela primeira vez, Bianca não tinha plateia para alimentar a mentira de que fome era poder. Gustavo procurou Lívia no 3º dia. Não apareceu com flores, joias, carro na porta ou frases de efeito. Apareceu na sede do Aurora Viva com uma caixa de arquivos e pediu para esperar como qualquer visitante. A recepcionista, que na noite do leilão quase chamara Lívia de presidente diante de todos, hesitou ao ver o CEO do Grupo Ferraz sentado numa cadeira simples, com as mãos unidas e os olhos baixos. Quando Lívia saiu da sala de reuniões, parou a alguns metros dele. A primeira reação foi proteger o próprio coração. A segunda foi notar que ele não trouxera imprensa. Assessor, nem desculpa elegante. Gustavo se levantou devagar. Eu vim entregar documentos, disse, oferecendo a caixa a Henrique. Não a ela. O Grupo Ferraz vai retirar qualquer cláusula que use a imagem do Aurora Viva em campanhas institucionais. O patrocínio continua. Se vocês aceitarem. Mas sem direito de controle. Sem prioridade de fala e sem meu nome no palco. Henrique olhou para Lívia, deixando a decisão com ela. Gustavo completou, com voz baixa. Não estou comprando perdão. Estou devolvendo espaço. Lívia pediu que Henrique os deixasse sozinhos na sala menor, aquela onde as paredes ainda tinham quadros tortos e o ar-condicionado fazia barulho. O contraste com os salões onde costumavam conversar era quase cruel. Ali não havia grandeza suficiente para esconder verdades pequenas. Gustavo ficou de pé, como se não tivesse direito à cadeira. Lívia percebeu e apontou para uma. Sente. Culpa performática também cansa de assistir. Ele aceitou a crítica sem se defender. Por alguns segundos, ouviram apenas o ruído distante da rua. Então Gustavo disse, eu não vou pedir para você voltar hoje. Lívia arqueou levemente as sobrancelhas. Que bom. Porque eu não voltaria. A sinceridade dela o feriu. Mas ele não fugiu. E eu usai. Passei 2 anos achando que respeito era não interferir na sua vida. Na verdade, eu estava confortável demais para perguntar o que doía em você. Eu gostava da sua calma, porque ela não exigia coragem minha. Lívia entrelaçou os dedos sobre a mesa. Bianca. Gustavo respirou fundo. Bianca foi minha covardia com rosto. Eu deixei que ela orbitasse minha vida porque dizer não com clareza criaria conflito. E, ao evitar conflito, eu criei humilhação para você. A resposta não curou tudo, mas atingiu o lugar certo porque não desviou responsabilidade. Lívia olhou pela janela. Onde ônibus, motos e pessoas apressadas compunham uma São Paulo indiferente ao drama dos ricos. Eu também errei, disse ela, surpreendendo Gustavo, não por ter sido humilhada,
Isso foi escolha de vocês. Mas por acreditar que meu silêncio sempre me protegia. Eu escondi o Aurora Viva porque tinha medo de que qualquer coisa ligada ao seu mundo contaminasse a memória da minha mãe. E talvez também porque eu queria provar que podia existir sem que ninguém soubesse. Gustavo ouviu com atenção. Como quem aprende uma língua tarde demais. Você podia ter me contado. Lívia voltou-se para ele. Eu podia. Mas você teria escutado antes daquela noite? Se eu dissesse que uma pulseira de prata simples valia mais para mim do que um contrato milionário, você entenderia ou tentaria resolver com um seguro? Ele não respondeu de imediato. Depois baixou a cabeça. Eu teria tentado resolver. E teria perdido o sentido. Pela primeira vez, Lívia sentiu que a vergonha dele não era medo de perder reputação. Era consciência. Nas semanas seguintes, a distância entre eles deixou de ser ausência e se tornou trabalho. Gustavo começou terapia. Não como gesto romântico anunciado, mas como compromisso silencioso que ninguém fora da casa precisava aplaudir. Também enfrentou a própria família, que considerava a postura de Lívia uma afronta ao sobrenome Ferraz. Em um jantar tenso na mansão da mãe, ouviu a frase, que antes talvez aceitasse calado: essa mulher esqueceu quem abriu as portas da alta sociedade para ela. Gustavo pousou o talher. Encarou a mãe e respondeu: ela nunca precisou dessas portas. Nós é que fomos pequenos demais para perceber a casa que ela estava construindo. A frase encerrou a conversa e iniciou outra guerra, mais íntima, contra o orgulho herdado. Lívia soube disso por terceiros. Não por ele. Gustavo não usou a própria defesa como moeda. Esse detalhe pesou mais do que qualquer declaração. Enquanto isso, o Aurora Viva alugou o primeiro prédio para moradia temporária. E Lívia fez questão de visitar as famílias sem fotógrafos. Uma menina de 8 anos perguntou por que havia um sol no símbolo da fundação. Lívia tocou o pulso vazio e respondeu: porque algumas luzes continuam mesmo quando a gente não está usando. Bianca reapareceu um mês depois. Não em um salão, mas na recepção do Aurora Viva. Estava vestida com simplicidade estudada, mas os olhos denunciavam noites mal dormidas. Henrique quis barrá-la. Lívia, ao vê-la pelo vidro da sala, permitiu a entrada por 10 minutos. Bianca não pediu desculpas de imediato. O orgulho ainda lutava dentro dela como animal ferido. Eu perdi quase todos os convites, disse, com uma risada amarga. Imagino que isso te agrade. Lívia permaneceu de pé. Não construí minha vida para acompanhar sua queda. Bianca apertou a alça da bolsa. Você fala como se fosse fácil estar acima. Lívia respondeu, sem agressividade. Não estou acima. Só parei de disputar migalhas em mesas onde minha mãe limpava o chão. A frase quebrou o último verniz. Bianca respirou fundo. Os olhos vermelhos. Eu quis te destruir porque você tinha algo que eu nunca consegui. Não o Gustavo. Um lugar que não parecia implorado. O pedido de desculpas veio depois. Torto e incompleto. Mas real o suficiente para ser ouvido. Lívia não a perdoou como quem a paga. Apenas disse: use a vergonha para virar alguém diferente. Ou ela vai apodrecer em você. Bianca saiu sem abraço. Sem absolvição. Mas com uma possibilidade que doía mais que punição. O reencontro decisivo entre Lívia e Gustavo aconteceu no primeiro leilão menor do Aurora Viva. Realizado em um centro cultural reformado no centro de São Paulo, não havia tapete luxuoso, nem colunas de mármore. Apenas cadeiras de madeira. Obras de artistas jovens. Famílias atendidas pela fundação e doadores dispostos a ouvir mais do que aparecer. Gustavo chegou sozinho, sem ocupar a primeira fileira, e comprou um ingresso comum. Lívia o viu de longe, mas continuou trabalhando. Quando a noite terminou, ele se aproximou, segurando um pequeno envelope. Não é presente, avisou.
antes que ela pudesse se fechar. Dentro havia a antiga aliança dela. Limpa. Sem bilhete dramático. Você deixou isso comigo. Eu não vim devolver para pedir que use. Vim dizer que entendi que uma aliança não prende ninguém. Só tem valor se a pessoa escolher ficar. Lívia segurou o aro de ouro na palma da mão. Por muito tempo. Aquele círculo representara silêncio. Agora parecia apenas metal, esperando novo sentido. E se eu escolher não voltar? Perguntou. Gustavo respirou com dificuldade, mas respondeu sem desviar. Então vou continuar respeitando a mulher que eu deveria ter respeitado quando ainda tinha o direito de chamá-la de minha esposa. Aquela resposta não apagou a noite do vestido manchado. Não apagou os anos de distância. Nem transformou Gustavo em homem perfeito diante de uma frase bonita. Mas Lívia reconheceu ali uma mudança concreta. Ele já não tentava vencer a conversa. Tentava merecer presença. Ela guardou a aliança no envelope e caminhou até a porta lateral, onde a rua ainda vibrava com buzinas e passos. Gustavo a acompanhou sem tocar. Minha mãe dizia que nenhuma noite tinha autoridade para durar para sempre, disse Lívia, olhando para as luzes da cidade. Durante muito tempo, eu achei que isso significava esperar o amanhecer. Agora acho que significa acender alguma coisa com as próprias mãos. Gustavo ficou ao lado dela, a uma distância respeitosa. Posso aprender a não apagar. Lívia olhou para ele. O sorriso que surgiu não era perdão completo, nem promessa fácil. Era um começo cauteloso. Adulto. Conquistado depois da vergonha. Pode tentar. Mas desta vez, Gustavo, eu não vou diminuir minha luz para caber na sua sombra. Ele assentiu. E os dois permaneceram ali. Sem aplausos. Sem câmeras. Sem plateia. Apenas uma mulher que, enfim, escolhia seu próprio lugar, e um homem aprendendo que amar não era ocupar o centro da vida dela, mas ter coragem de ficar ao lado quando ela brilhasse. Meses depois, a pulseira de Helena Monteiro foi exposta na sede do Aurora Viva, dentro de uma caixa de vidro simples, acompanhada de uma placa curta-valor. Não é o preço que alguém paga. É a dignidade que ninguém consegue comprar. Crianças passavam por ela sem saber de toda a história. Voluntários a mostravam aos visitantes. E algumas mulheres ficavam em silêncio por tempo demais diante do pequeno sol gravado no fecho. Lívia continuou à frente da fundação, agora com o próprio nome inteiro nos documentos, nas entrevistas e nas portas que decidia abrir. Gustavo não voltou para a casa dela como dono de uma reconciliação, mas como homem em reconstrução, aparecendo nos dias combinados, cumprindo promessas pequenas, aprendendo a perguntar antes de concluir. O casamento deles não foi salvo pela revelação pública, nem por arrependimento bonito. Foi salvo lentamente, quando Lívia entendeu que não precisava desaparecer para ser amada, e Gustavo entendeu que amor sem defesa é apenas conforto covarde. Na última noite daquele ano, durante uma visita à primeira casa temporária concluída, Lívia viu uma menina desenhar um sol amarelo na parede branca do quintal. Ela tocou o pulso vazio. Sorriu e pensou que sua mãe estava certa. Nenhuma noite dura para sempre quando alguém decide proteger a própria luz.